através de sonho, que eu estava liderando, que eu estava por cima. E agora por quê? Por que essa perseguição? Por que o Senhor permite essa perseguição? Por que o Senhor permite eu ficar na cisterna? Por que o Senhor permite essas privações? Por que o Senhor permite que eu fique como prisioneiro? Sem ter uma liberdade no meu ser? Por quê? Porque nós não enxergamos isso na vida de José. Porque Deus estava lapidando este homem. Deus estava fortalecendo José, para que quando ele assumisse a posição em que Deus o quer, ele estivesse preparado para o que viesse, mas ele estaria preparado, porque o caráter dele era inquestionável. O caráter dele não poderia ser abalado, e muitas vezes, amados, Deus permite isso nas nossas vidas. O Senhor permite provações, privações, o Senhor permite tentações, porque Ele quer testar o nosso caráter. Porque se tudo isso aqui passar, se céus e terras puderem passar, a palavra de Deus não passa, e o mais importante é estarmos com Cristo. Amém. Independente da nossa vitória que nós tanto buscamos, e não é errado buscar a vitória, independente de nós buscarmos sempre alcançar a nossa vitória, independente disso, nós temos que pensar sempre, amados, que Deus está acima de todas as coisas, e o nosso caráter, ele não pode ser abalado. O nosso caráter, ele não pode mudar. O teu caráter de cristão, ele não pode mudar. A tua personalidade em Cristo, ela não pode mudar. Quer seja por qualquer perseguição, não pode mudar. Tem que estar firme em Cristo Jesus. Tem que estar firme no Senhor. E é nisso que nós seremos provados. É Deus. É nisso que nós seremos provados. É no nosso caráter. É Deus. Cristo, quando estava lá no Sermão do Monte, lá no Novo Testamento, quando nós olhamos Cristo sendo provado por Satanás, tete a tete. Não são essas provações que nós passamos muitas vezes. Cristo estava lá, tete a tete com Satanás, sendo provado. E a natureza humana dele, de Cristo, estava sendo provada. Ali ele não estava sendo provado como Deus, ele estava sendo provado como homem, para nos mostrar que nós também podemos vencer as provações. O nosso caráter, ele tem que ser inquestionável. Quando nós olhamos para dentro dessa história de José, quais são as lições que nós podemos extrair? E são lições tão profundas. Primeira lição: o terreno nunca é estéril quando é Deus quem planta. Aleluia. O terreno nunca é estéril quando é Deus quem planta. Se nós olharmos José, ele foi plantado na casa de Potifar. E qual foi a provação que José passou? José passou uma provação terrível, uma provação humana, uma provação na carne. Mas Deus havia plantado José lá. Deus deu vitória. José foi plantado no cárcere. Deus deu vitória. José foi plantado no palácio. Deus deu vitória. Quando Deus nos planta em qualquer lugar, é para nos dar vitória. E aquele terreno jamais será estéril. Isso é para a nossa meditação, amados. Isso é tremendo, isso é profundo. Isso é profundo demais. Onde Deus nos planta, Ele quer frutificar. Onde Deus nos coloca, Ele quer fazer milagre. Ele quer fazer maravilhas. Onde Deus coloca a mim e a você, é para fazer coisa grande e tremenda. E aí eu tenho um testemunho para contar para a amada igreja. Deus, Ele me plantou numa empresa
onde eu já trabalho há 6 anos. Né? Trabalho lá como supervisor de recursos humanos. E por várias vezes eu pensei em sair de lá. E até mesmo eu tenho ainda uma carta de rescisão que eu fiz quando eu estava lá, porque eu já cheguei a pedir conta naquele lugar. E o fato é que não me deixaram sair de lá. Não permitiram que eu saísse. Porque Deus me plantou naquele lugar. E eu consegui ver aquela empresa crescendo, multiplicando, evoluindo. Eu consegui ver Deus operando milagres naquela empresa. Deus me plantou lá naquele lugar. E eu consegui ver Deus também ali dentro me promovendo. Eu consegui ver Deus me usando lá dentro. E amados, nos últimos tempos, como Deus tem me usado naquele lugar. Aleluia. De uma forma tremenda. Porque foi Deus que me plantou. Eu já tentei sair várias vezes. Deus não permitiu. Porque foi Deus que me plantou lá. Aleluia. Onde Deus nos coloca, Ele nos faz frutificar. Mas não é porque nós queremos ou porque nós somos bons, ou porque em nós existe alguma coisa de bom. Não é por isso. É por causa dos planos e dos objetivos de Deus. O ambiente, ele não deve fazer a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito é que faz o ambiente. Glória a Deus, aleluia. Isto também é para nossa meditação e aplicação. O ambiente, ele não pode te influenciar. Mas você, meu amado, minha amada, você que é cheio do Espírito Santo, precisa influenciar o ambiente. O ambiente não pode nos mudar. Nós temos que mudar o ambiente. É Deus. Isso aconteceu com José. E José ficou disponível a muitos ambientes, mas ele não se corrompeu. Sofreu como homem, né? A natureza humana ali é complicada. A nossa natureza humana, ela não é fácil. O apóstolo Paulo falava muito sobre isso. A luta, né? A luta contra a carne não é fácil, é uma luta. Mas nós não podemos permitir que as circunstâncias desse mundo, o ambiente desse mundo, seja maior do que o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. Verdade, Jesus. Aleluia. Para isso, nós temos que permitir o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. Aleluia. Porque o Espírito Santo, amados, ele nos ajuda em tudo. Em todas as circunstâncias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece e ele nos direciona em situações que a gente não vê uma solução. E de repente a trajetória está sendo demorada, né? Quem sabe ali para José também estava sendo demorada, mas ele estava no caminho e você também está no caminho. Cada um de nós está em algum passo, em alguma trajetória do caminho, cada um de nós está. Mas o que Deus quer nos falar nesta noite é que nós não podemos esquecer do sonho que Ele colocou dentro de nós. E nós temos que continuar a caminhar acima de qualquer circunstância, acima da cisterna, acima das prisões, acima das dificuldades, acima de tudo o que o mundo traz de contrário às nossas vidas. Nós não podemos deixar nos influenciar por isto. Nós temos que buscar alcançar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Não saia dessa trajetória. Não saia, não deixe nada tirar você dessa trajetória. Não deixe nada tirar o foco
da sua vida com Cristo, não permita nenhuma influência, não permita influência do diabo, não permita influência contrária às bênçãos de Deus sobre a tua vida. Quem sabe você está muito próximo, assim como José, a cada etapa que ele alcançava, a cada caminho que ele percorria, ele estava um pouco mais próximo da bênção, né? E aqui a gente olha como um ministério. Era um ministério que Deus tinha na vida de José. O ministério do governo. Era um ministério. Quem sabe você tem um ministério e de certa forma está dentro da cisterna hoje. Você se encontra nessa situação. Mas Deus lhe diz: continue. Amém, Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Continue. Continue. Vai para o próximo passo. Continua. Vai para o próximo passo. Cada passo você está mais próximo e não saia deste foco. Aleluia, meu Deus. Não basta sonhar. É preciso não desistir dos sonhos. José, ele nos ensina muito bem essa lição. Porque ele não ficou apenas naqueles sonhos que Deus havia dado a ele quando ainda estava na sua casa. José não ficou só nisso. José, ele se permitiu mudanças. José, ele permitiu que Deus o levasse pelos caminhos. E quem sabe o Senhor está mexendo isso na sua vida. A mudança, né? A mudança de um caminho. Quem sabe você já trilhou um caminho e parou, mas nesta noite o Senhor, Ele vai te elevar a um patamar a mais. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor, Ele vai lhe conduzir para um novo caminho. Nesta noite o Senhor, Ele vai te levar para uma nova trajetória. Aleluia. E esta trajetória vai lhe levar para mais perto dos planos e dos propósitos de Deus. Deus, aleluia. Ai, mas como? Não se preocupe com o como. Faça como José. Deixe a tua vida nas mãos de Deus. Aleluia. Ele sabe como fazer. Glória a Deus. Ele sabe o que fazer. Apenas confie. Amém. Apenas confie. Não basta sonhar. Não é verdade? É preciso não desistir dos sonhos. Não desista. Não permita que nada venha desistir. José, ele passou por perseguições dentro do seu lar. O lugar que deveria ser um aconchego, né? O lugar que deveria ser ali um porto seguro, ele passou por perseguições dentro do lar. E isso parece algo tão comum àqueles que têm um plano de Deus, né? Eu digo isso por mim porque eu também passei uma perseguição no meu lar, mas mesmo assim nós temos que glorificar. Isso parece comum àqueles que Deus tem um plano, tirar aquele refúgio, né? Tirar até aquele sossego, e Deus muitas vezes Ele não permite esse amparo no lar, porque acima de todas as coisas Deus, Ele quer que nós coloquemos a nossa confiança nele. Aleluia. A nossa confiança nele. O nosso coração nele. Os nossos sentimentos e os nossos pensamentos nele. Aleluia. E somente nele. Porque a resposta certa somente vem dos lábios do Senhor. Glória Diz a a Deus. palavra. O coração humano, ele planeja. O coração humano, ele faz ali o seu planejamento, né? O seu plano. O coração humano, a mente humana faz. Mas a Bíblia diz que a resposta certa, ela vem dos lábios desse nosso Deus. Aleluia. Então, José passou perseguição dentro do seu lar. O que mais aconteceu com ele? Ele foi traído. Traição é uma coisa triste.
É uma coisa que dói na alma, não é verdade? A pessoa, ela põe o coração dela, ela confia e de repente ela se vê traída. E José até teve dificuldade de entender, porque no começo ele nem entendeu. Poxa, mas são os meus irmãos, o que está acontecendo? Ele foi traído pelo seu próprio sangue. Ele foi enganado pelo seu próprio sangue. Ele foi comercializado como se ele fosse um produto qualquer por aqueles que deveriam trazer para ele um refúgio. Ele foi vendido como escravo. Ele passou por tentações no trabalho dele. Quantas vezes nós não passamos, né? Por tentações na nossa vida. José, ele passa por uma tentação terrível, mas ele não se permitiu dar espaço para aquela tentação. A esposa de Potifar, né? Dizem alguns estudiosos que ela era uma mulher muito bonita. Ela era uma mulher muito sensual. E muitas vezes Satanás, o inimigo da nossa alma, ele vem com coisas que aparentemente são muito bonitas, coisas que aparentemente são muito agradáveis, trazem um bem-estar para nós. Mas nós temos que ter discernimento. Discernimento. Nós temos que discernir as coisas de Jesus e nós temos que discernir as coisas do diabo. E a Bíblia nos ensina, ela diz que nós temos que fugir da aparência do mal. E José, ele passou por isso. Ele passou por essa tentação. Ele passou por essa dificuldade. E com certeza nós temos que entender o seguinte: não foi fácil. Porque muitos vendem fácil essa parte aqui. Não, foi fácil. Não. Ele viu a mulher lá e falou: oh, Jesus. Mas não foi bem desse jeito, não. Essa tentação não foi fácil. Porque ela insistiu e ela investiu sobre a vida de José. Mas ele não cedeu. Ele não cedeu. José não cedeu. José não trocou a bênção dele. José, ele não cede aqui para o diabo. José, ele não cede aqui para a lascívia da carne. José, ele não cede para aquilo que o inimigo mostra para ele como sendo o melhor. Mas, meu camarada, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém. Potifar não vai ficar sabendo, não. Ele não vai saber disso, não. É só uma traidinha rápida. Ninguém vai ficar sabendo. E aí você vai ter uma pessoa aliada, né? E não é assim. José, ele viu a aparência do mal. Ele viu aquilo que traria para ele um prejuízo muito grande lá na frente. E muitas vezes nos falta um discernimento na hora, no momento. Muitas vezes nos falta. Mas nós temos que estar firmes e vigiantes. Amém? Amém. Como dar fruto? Influenciar e não ser influenciado. Vencer prova sem queimar etapa. Esse é o processo difícil na vida do cristão. Certa vez um sobrinho nosso, muito querido ele disse que ele estava escolhendo servir ao diabo. Estava escolhendo servir a Lúcifer, porque ele sabia que Lúcifer dava as coisas para ele. Ele escolheu isso. Ele falou: olha, Deus
Misericórdia. Tem que ficar fazendo aí campanha, tem que ficar aí jejuando, orando. Esse negócio aí não está comigo não. Eu vou fazer aquilo que o diabo quer, porque ele vai me recompensar mais rápido. Eu vou fazer aquilo que o inimigo quer, porque eu sei que ele vai me dar rápido o que eu quero. O caminho, né? O caminho da perdição. A Bíblia diz que ele é um caminho muito largo, muito amplo. O caminho da perdição, ele é um caminho muito fácil. Mas nessa noite, Deus, através do seu Santo Espírito, está nos fazendo um apelo aqui nessa noite. Ficar firme na presença do Senhor. Aleluia. Você está trilhando um caminho, não saia desse caminho. Você está em alguma devida circunstância da sua vida, não saia disso. Fica lá glorificando o nome do Senhor. Fica lá louvando o nome do Senhor. Fica lá bendizendo o nome do Senhor. Fica lá intercedendo. Fica lá lendo a Bíblia. Fica lá ouvindo louvores. Mas fica lá. Não sai desse caminho. Aleluia. Não opte pelo caminho mais fácil. Não opte pelo caminho que Satanás está disponibilizando, está mostrando que é o mais fácil. Não faça isso. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso. Fica firme. Aleluia. Porque os teus frutos serão frutos tremendos. Glória As a tuas Deus. bênçãos serão bênçãos sobre bênçãos. A vida sobre a tua vida será uma vida cheia de abundância. Aleluia. Essa é a promessa do nosso Deus. E nós temos que confiar, mesmo não enxergando nada. Eu creio que José, dentro daquela cisterna, fechado, estava escuro, ele não conseguia enxergar, encarcerado, ele não conseguia ver nada, mas o espírito dele, a alma dele estava conectada com Deus, e ele glorificando, porque ele confiava naquele que é o soberano, e ele sabia que no momento certo, Deus iria fazer a obra, e esta obra não iria sair barata, seria uma obra tremenda, seria uma obra para o mundo inteiro ver. E foi assim na vida de José. O mundo inteiro viu aquele homem sendo governador. O mundo inteiro viu a exaltação de Deus sobre a vida daquele homem. Se ele tivesse se entregue na cisterna, se ele tivesse entregue aos seus irmãos, se ele tivesse se entregue ali como cativo, se ele tivesse ali se entregue para a esposa de Potifar, ele não enxergaria essa bênção tão maravilhosa que Deus tinha reservado sobre a vida dele. A bênção que Deus tem reservado sobre a sua vida é muito grande. Aleluia. E Deus diz para você nesta noite, sonhe. E sonhe à vontade, não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. E aquilo que Ele faz para nós é até melhor. A Bíblia nos diz isso em Efésios, no capítulo 3, 20. Que o que Deus faz é melhor e é maior. Então, como fazer e como frutificar? Nunca desista dos teus sonhos. Amém, Jesus. Nunca, 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 nunca. Determine a tua vitória. Determine a tua bênção. Nós estávamos falando aqui no encerramento da campanha que foi na semana passada. Estávamos falando aqui que nós humanos limitados, pequeninos que somos, né? Como dizia um pastor amigo meu, comedor de arroz e feijão, né? Natural. Nós não sabemos quando. É o quando de Deus. Mas o que você pode fazer é determinar. Eu não sei o que você precisa determinar, mas determine. Determine. Determine aquilo que você precisa. Determine a sua bênção. Descreva ela para Deus. Senhor, eu quero assim, eu quero assado. Descreva. Ele é teu Pai. Você tem essa abertura com Ele. Deus, Ele é nosso Pai. E assim como um filho tem, né,
ou sempre deveria ter uma abertura com seu pai, assim nós podemos tratar Deus, com abertura, com liberdade. Fale para Ele, determine, viva acima da linha da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Onde José chegava, Deus o exaltava. Mas não era porque José era orgulhoso e não havia nele humildade. Muito pelo contrário. José era humilde e ele deixava Deus exaltar a vida dele. E por onde ele passou, Deus exaltou a vida deste homem. E assim deve ser na sua história. Por onde quer que você passe, Deus vai te exaltar. Amém. Se você não sair do caminho, assim como José. José não saiu do caminho. José, ele não abriu espaço. Ele não deu brecha para o inimigo. E Deus exaltou a vida dele. Então faça o mesmo. Não dê brecha. Deixa Deus exaltar. Não negocie princípios. Os princípios de Deus sobre a vida do ser humano, eles não podem ser negociados com o mundo. Você não pode negociar princípio de Deus com o mundo. E o mundo jamais vai entender os princípios de Deus, as leis de Deus sobre a sua vida. O mundo não vai entender. O mundo não vai entender o porquê que você não participa das mesmas loucuras deles. Eles não vão entender. Mas os princípios de Deus, aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, não pode ser negociado. Não negocie. Fique firme, fique firme. E Deus irá te honrar. É Deus, aleluia. A honra vem de Deus. A honra vem de Deus. E Deus vai te honrar. Aleluia. Se você agir desta forma, se você agir assim como José agiu, Deus vai te honrar. E é isso que Deus quer. Deus quer honrar a sua vida. Onde quer que você esteja. É no seu trabalho, Deus quer te honrar. É na sua família, Deus quer te honrar. É na igreja, é no ministério, Deus quer honrar. Deixe Deus honrar a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus Cristo.